Nós temos que parar de dar spoiler da mensagem no início do culto. Temos que deixar Deus falar na hora que a gente vai ministrar a mensagem de Deus. A gente fica falando no começo e parece que os irmãos leem as mensagens que a gente elabora no esboço. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Deuteronômios, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 até o versículo de número 9. Deuteronômios, capítulo 8, 7 ao 9. Nessa semana, desde a vigília que nós tivemos lá, nós falamos muitas coisas entre nós, fora extra-culto, acerca de como nós estamos vivendo o Evangelho, acerca de como nós estamos conduzindo a mensagem de Deus em nossas vidas, no cotidiano, lá fora, não aqui no templo. E falamos muitas coisas mesmo. E verdadeiramente eu tenho aprendido muito mais nas nossas falas, dos encontros que nós temos ali, e tem me feito refletir muito mais acerca do que nós estamos fazendo e vivendo o Evangelho. Prova disso é que antes do culto aqui a gente não perdeu um tempo, ganhamos um tempo muito precioso falando sobre o reino, sobre atitudes, sobre postura, sobre como o pastor colocou aqui muito bem, não estamos criticando igreja nenhuma, estamos falando do arraial de Deus que comporta todas as igrejas, fazemos parte disso, são nossos irmãos também, e nós temos que nos colocar como irmãos deles e nos culpar também por tudo que estamos presenciando no arraial de Deus. Eu queria fazer essa leitura para dar continuidade, Deuteronômios capítulo 8, versos 7 até o 9, que diz assim: Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e quedas e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Versículo 8: terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras e azeite de oliva e mel. Versículo 9: terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Até ali. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós fizemos a leitura de um trecho das Escrituras Sagradas, que é a Tua Palavra, e pedimos, Pai, que o Senhor conduza esta reunião e fale aos nossos corações, agindo por completo com o Teu Espírito Santo, nos usando apenas como um canal para ministrar a Tua mensagem, que nós tenhamos entendimento, venhamos a ser abençoados por Ti, Senhor, abrindo nossas mentes, nosso coração, e que venhamos a compreender as Tuas vontades. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que mensagem, né, irmão? Que mensagem para nós usar como vitória do povo de Deus. Deus está te levando para uma terra onde manda leite e mel. Deus está te levando para uma vitória, irmão. Não vai te faltar nada, não vai faltar pão, não vai faltar cereal. Vai ter romanceira, vai ter figueira, vai ter azeite de oliva. Irmão, Deus está te levando porque você vai ser vitorioso nas mãos do Senhor. Você vai ser vitorioso. Que palavra, que mensagem, que texto para nós usarmos para expor um Deus zeloso, um Deus bondoso, que conduz um povo à vitória, onde não vai faltar nada. Um Deus que está nos levando para uma terra cheia de riachos, tanques de águas, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romanzeiras, azeite de oliva, mel. Não vai faltar o pão, não vai faltar nada. Vai ter ferro, vai ter cobre, e vocês vão poder usufruir de tudo isso, porque esse é o nosso Deus.
Que mensagem! Então, seguindo um tom de vitória, hoje nós falando sobre isso, hoje é até falado nos nossos antepassados, nossos patriarcas, é usado até um patriarca para endossar ainda mais essa mensagem verdadeira, né, de vitória. No passado Moisés venceu em Deus, no passado José venceu, no passado Davi venceu, irmãos. Deus do passado não mudou, é o mesmo Deus que fez Moisés, Davi vencer, é o Deus que vai fazer você vencer. Eu só não vou fazer que nem o pastor faz aqui, tenho vergonha. Eu sou muito tímido mesmo. Irmãos, eu sou tímido até para me assistir nos vídeos depois. Eu fico encabulado demais para me ver. É o mesmo Deus do passado, o Deus que fez o povo de Israel vencer. É o Deus que vai fazer você vencer. Que mensagem, que palavra. Mas é por causa dessas mensagens que nos tornamos fracos, fragmentados. Por esses dias nós estamos ouvindo pastor Renato, ele falou algumas frases que me fizeram pensar. Uma delas é: os nossos pais foram mais fortes do que nós, os nossos avós foram mais fortes que nossos pais, nossos bisavós foram mais fortes que nossos avós, e hoje nós somos fracos demais. Hoje a gente é muito fragmentado, debilitado, qualquer coisa machuca, qualquer coisa nos afasta de Deus, qualquer coisa é motivo para nos afastar da igreja, qualquer coisa é motivo de não falar mais com o irmão. Então nos tornamos muito fracos, tudo nos atinge, tudo nos flagela, tudo destrói a nossa fé. Hoje o que mais nós falamos e o que mais nós ouvimos nas redes sociais é a ansiedade. E eu tenho compartilhado com os irmãos sobre isso, sobre essa doença que hoje ela já é diagnosticada como uma doença, e como é complicado nós convivermos com alguém que sofre de ansiedade. Como é difícil nós lidarmos com essa pessoa, com tudo que ela vem falar para a gente, como a gente tem que ter cuidado de falar com ela, achar palavras corretas, achar palavras certas para poder falar com essa pessoa. Nos tornamos frágeis demais, mas é por causa dessa mensagem de vitória, porque nós criamos um mundo encantado na nossa mente, um mundo imaginário que não existe. Quando nós ouvimos lá no passado pastores e mais pastores falando: você vai ser vitorioso, você vai entrar numa terra, Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ter que abençoar os outros em tua volta, de tanta bênção, porque esse Deus é um Deus que dá vitória. Então nós criamos em nossa mente literalmente essa terra aonde Deus leva a gente, onde vai ter riacho, onde vai ter água, vai ter fonte, onde vai ter terra, trigo, videiras, figueiras, aonde nós vamos ser verdadeiramente abençoados. E aí eles falam: o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, Ele não mudou. É verdade, irmão. Deus não mudou. Verdade. Quando Deus levou esse povo, quando Deus falava a este povo, Deus do passado, e Ele mostrava a esse povo que Ele ia encontrar essa terra que mana leite e mel, verdadeiramente eles encontraram uma terra que mana leite e mel, mas essa terra estava ocupada, tinha gente morando lá, e eles precisavam tirar aquelas pessoas de lá. E a única forma de tirar aquelas pessoas de lá era o fio da espada. Reis, famílias, homens, mulheres, crianças, ao fio da espada. Se nós olharmos para a história dos nossos antepassados, que é o mesmo Deus do passado, é o Deus de hoje,
Existia reis que a cama do rei, o rei Og, se não me falha a memória, só a cama dele dava 4 metros de comprimento por 2 de largura. Era um reinado de gigantes. E se nós olharmos a história, aquele povo que estava indo atrás dessa vitória, eles tinham que tirar esse povo dali, daquela terra. E eles matavam todo mundo, matavam reis, matavam homens, mulheres e crianças, e não deixavam ninguém vivo, ninguém podia ficar vivo. Aí tomavam a terra. Só que eles tomavam a terra e olhavam aquela terra bonita, cheia de rios, maravilhosa. Mas e agora? Cadê o trigo? Cadê as uvas? Cadê as figueiras? Cadê o mel? Cadê a oliva? Tinha que ser plantado, tinha que ser colhido, tinha que ser trabalhado. E tudo isso aos olhos do inimigo, que podia ir lá e roubar tudo. A forma de como eles faziam isso, a forma de como eles plantavam o trigo, a forma de como eles colhiam essas coisas, era dificílima. Tanto que Deus instituiu 3 festas para a colheita, porque era tão vitorioso colher e ter o fruto da terra, que eles festejavam quando podiam colher, por causa da dificuldade que tinham até chegar a hora de pegar a semente e transformar ela em alimento. A oliva, a mesma coisa, até colher a oliva, até transformar ela em óleo, até prensar ela, tudo isso era feita com torres de vigia, por causa dos salteadores, por causa dos perigos. Era dificílimo, corria o risco de morte, mas era uma terra que mana leite e mel. É o Deus da vitória, é o Deus da conquista. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Verdade, irmão. Mas só que nós lemos um texto desse para ministrar vitória e deixamos o versículo 6 para trás. Vamos ler o versículo 6 do mesmo capítulo do Deuteronômio. Diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ponto. Obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ponto. Depois vem a terra abençoada, depois vem a vitória. Depois da obediência e depois de pôr em prática tudo o que o Senhor ensinou. Depois de mostrar, de ter uma postura de um homem e de uma mulher de Deus, vem a terra prometida. E mesmo a terra prometida tem que ter esforço para conquistar ela. Tem que lutar, irmãos. Tem que pelejar. Tem que trabalhar. Tem que colher os frutos da terra. Tem que correr atrás. Olha o versículo 1 do capítulo 8. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Essa vitória do mundo encantado, ela só é presente em nossa vida, em primeiro lugar, se nós tivermos esse primeiro versículo já ativo em nós, como homens e mulheres de Deus, tendo cuidado de obedecer toda a lei que lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se. Tendo cuidado, isso falando lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento. É verdade, Deus não mudou, Ele continua o mesmo. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele abençoa quem obedece e quem teme. É o mesmo Deus, Ele não muda. Ele só vai abençoar quem obedece e quem teme. Hoje nós pregamos a vitória, mas nós não queremos. Na verdade queremos pregar a obediência, mas quem quer ouvir? Quem quer parar para ouvir
ser obediente, seguir regras, ser escravo. Hoje não mais sois escravos do mundo, mas são escravos de Jesus Cristo, diz Paulo. Não sou mais escravo do mundo, mas sou escravo de Cristo. Mas quem quer ouvir? Quem quer ser escravo de Cristo? Nós queremos ser livres. O que hoje nós mais ouvimos é o seguinte: eu estou aqui nesta igreja, congrego aqui porque aqui eu me sinto bem. Por que eu me sinto bem? Porque eu ouço o que eu quero ouvir. Eu ouço o que me agrada. Muitas vezes, estou falando que nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes nos sentimos bem porque está sendo ministrado a verdade. E nós queremos ouvir a verdade. Mas a grande maioria, a grande massa, ela se sente bem porque ela está ouvindo o que ela quer ouvir. Ela quer ouvir que ela é vitoriosa, ela quer ouvir que ela vai vencer, ela quer ouvir que ela vai passar por todas as dificuldades e ela vai vencer em Cristo Jesus. Verdade, vamos vencer em Cristo Jesus. Mas vamos vencer não aqui neste mundo, em Cristo Jesus. Esse mundo não nos pertence. Estamos aqui apenas de passagem. Nossa vitória é lá, aonde vamos sentar e vamos cear, se assim nós formos passar a eternidade com o nosso Deus e Pai e Senhor. Lá sim vamos ter paz, lá sim vamos sorrir, lá sim vamos nos confraternizar, lá sim, irmãos, é o mundo encantado. Lá sim é a vitória. Mas não é isso que nós ouvimos. Claro que não. Claro que não. Nós estamos falando aqui. Eu queria viver nos dias dos apóstolos. Ótimo. Eu também queria. Eu não sei se eu ia suportar, porque todos os apóstolos foram assassinados. Todos foram assassinados por servir a Cristo. Não, mas João não foi. Não foi, mas ele morreu isolado numa ilha, preso. Essa é a liberdade em Cristo que nós ansiamos, mas não vivemos, porque nós nos associamos com o mundo. Nós estamos falando sobre nos corromper e nos deixar levar pelas coisas deste mundo, por esse mundo encantado ao qual nós pregamos por muitos anos, mas que não é uma realidade. Hoje eu falei com uma pessoa: eu gostaria muito de falar que você não vai sofrer, mas eu vou ser hipócrita. Eu não posso te enganar. Nesse mundo nós vamos sofrer. O próprio Jesus falou: nesse mundo tereis aflições. O que é aflição se não é sofrer, irmão? O que é aflição se não é sofrer? Neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí a gente ouve aquela teologia que nós seremos vencedores, vamos passar por todas as dificuldades. Como que Cristo venceu o mundo? Não se corrompendo com ele, sofrendo calado, sendo morto na cruz. Ele venceu o mundo dessa forma. Então eu falei para a pessoa: eu não posso mentir para você, mas você vai sofrer, irmão. Mas se você sofrer em Cristo, você vai ser vencedor. Você vai vencer. No final você vai ter uma coroa. No final você vai ser jubilado. No final, irmão, aguenta firme. Toda opressão que vier, toda dificuldade que vier, aguenta firme e você vai ser vencedor. Então essa teologia ninguém quer ouvir. Essa pregação ninguém quer ouvir. Salmo 81, verso 13 e 16. Eu vou fazer, hoje vai ser bem rápido, porque eu acredito que nós precisamos muito de Deus, que é mais uma coisa que o pastor Renato falou e isso ficou mexendo comigo demais. Ele falou assim: sabe por que a gente vê pecado nas pessoas? Por que a gente fica julgando as pessoas? Por que a gente fica só olhando defeito nas pessoas? Porque falta Deus em nós. Porque quando eu estiver transbordando de Deus, quando eu tiver Deus dentro de mim mesmo, eu vou olhar para o diácono Adiel e eu não vou conseguir ver pecado nele, de tanto de Deus que Deus tem em mim. Por isso Jesus se aproximava dos pecadores e conseguia amar eles.
porque Jesus transbordava Deus nele. E eu tenho pensado muito nisso, e não é só o pastor Renato que é crítico. Eu acho que todos nós somos julgadores e somos juízes da vida das pessoas. Nós acabamos condenando as pessoas por causa dos erros delas, sem perceber. A gente julga, condena, só não mata porque não temos esse poder. Porque se nós tivéssemos poder, eu acho que tinha muita gente morta. Teve uma pessoa que falou assim, sobre aquele homem que entrou na creche e matou as crianças com um machado. Ela falou assim, tinha que pegar um parente daquele homem na frente dele e fazer a mesma coisa. Cara, entende? Não, fazer não, tinha que fazer com ele. Tinha que fazer a mesma coisa com ele. Eu sei que é cruel, eu sei, irmãos, eu sei que gera um ódio dentro da gente, tamanha crueldade que foi aquele homem fazer tudo isso. É cruel sim, mas eu e você não temos nem direito, nem poder, nem autoridade de julgar aquele homem. Não temos, mesmo vendo tudo o que ele fez, mesmo sabendo, nós não temos isso. Salmo 81, 13, 16 diz assim: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha eu o satisfaria. Se nós apenas desse ouvidos à palavra de Deus, Ele seria Deus em nossa vida. Se nós apenas escutássemos, se nós apenas colocássemos em prática aquilo que Deus nos ensina, Ele seria Deus em nossa vida. Por que Deus muitas vezes não age da maneira ao qual nós gostaríamos que Ele agisse? Porque talvez nós não estamos dando ouvidos à palavra dEle verdadeiramente, como deveríamos. Se nós apenas ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse, eu seria Deus na vida deles. Eu seria Deus verdadeiro na vida deles. Outra coisa que o diácono Adiel comentou comigo, enquanto o pastor Renato estava pregando aqui, o pastor Renato usou um termo evangélico: está amarrado. Qualquer coisa está amarrado. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Aí nós lá atrás, no espírito, está repreendido, né? Está repreendido, está amarrado, está repreendido. Aí o Adiel falou assim: Diácono Adiel, você sabia que muitas vezes a gente repreende até a bênção do Senhor? Sem saber. Falei, é? E comecei a pensar nisso. Como? Como que eu vou repreender a bênção do Senhor que vem para a minha vida? Muitas vezes, irmãos, deu um congestionamento ali, e aí o irmão do lado, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, fala assim: esse congestionamento vai durar umas 2 horas. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, isso que não pode acontecer. E Deus está segurando a gente, porque lá na frente talvez vai acontecer uma catástrofe, onde vão morrer muitos e você vai ser liberto, vai ser livre. E não sabemos, nós amarramos tudo porque não conhecemos os planos de Deus. Assim como Jó falou para sua esposa, nós deveríamos ouvir. Quando a esposa dele falou assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e não morre?
Você fala que nem uma louca, mulher. Acaso nós temos que aceitar apenas o bem de Deus e não o mal? Aí tudo que vem de bem nós glorificamos a Deus, mas o dia mal a gente não glorifica a Deus. A gente não dá glórias a Deus, porque não conhecemos os planos do Senhor. Às vezes o Senhor tem um plano para nós naquilo ali, irmãos. Ele tem um plano. Você ganhou uma conta, irmão. Meu Deus, vou morrer, ganhar conta. Porque Deus tem uma porta de emprego melhor para você. E se você ficar ali, tu vai minguar, tu não vai produzir, não vai crescer. E Deus está preparando algo melhor. Ao invés de nós levantarmos a mão e falar, glória a Deus, Senhor, estou nas tuas mãos. Estou nas tuas mãos. Sei que o Senhor não... Irmão, Deus é fiel. Se Deus não abandona os seus filhos, então por que entrar em desespero? Então por que querer morrer? É porque nós não entendemos os planos de Deus. Ninguém entende a mente do Senhor. Mas nós queremos um mundo encantado. Porque ensinaram a nós que nós temos que ser vitoriosos em tudo. E não podemos passar por sofrimentos nessa terra. Temos que ser vitoriosos. Olha o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Já vamos orar. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu separei alguns versículos apenas. Versículo 16 ao 18. Eu acho que eu peguei o livro errado. Mateus 5. Deixa eu me achar aqui, só um pouquinho. Cinco. Enfim, eu acho que em vez de eu marcar um evangelho, eu marquei outro, agora não vou conseguir me achar aqui. Mas ele fala da parte, quem souber da passagem, do tanque de Betesda. Deve estar em Mateus, em algum lugar aqui. É o tanque de Betesda, quando ele foi lá e curou para a pessoa que fazia 38 anos que estava enfermo, e ninguém o empurrava, ninguém o levava àquela água. E Jesus se aproximou dele e curou, e era um dia de sábado. E aí os sacerdotes procuravam prendê-lo, porque ele desrespeitou o sábado. E aí Jesus vem e fala uma coisa aos sacerdotes, dizendo que ele era filho de Deus. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes procuravam ainda mais prendê-lo, porque além dele quebrar a lei do sábado, ele dizia que era filho de Deus, estava se igualando a Deus, era igual a Deus. E aí Jesus fala aos fariseus, aos sacerdotes que estavam querendo prendê-lo, e ele diz assim: vocês estudam minuciosamente as Escrituras, minuciosamente, vocês estudam elas, achando que as palavras lhes trarão vida eterna. Vocês olham para a lei de Moisés, em toda a lei, em todos os livros que Moisés deixou. Ora, tudo que Moisés escreveu aponta para mim. E no entanto vocês não creem em mim, vocês não me ouvem. E aí nós hoje estamos nos voltando para uma nova etapa na teologia, que é o pentecostal reformado. Hoje eu estou participando da escola bíblica, aprendendo mais sobre pentecostal reformado. Hoje eu estou vendo as escrituras sagradas de uma maneira ao qual eu nunca tinha visto. Parece que as escamas dos meus olhos caíram de vez. Mas do que adianta, irmãos,
eu estudar minuciosamente o que a Bíblia diz se eu não colocar em prática o que ela fala? Se eu não estou dando ouvidos a este Deus para que Ele seja Deus em minha vida? Quando Jesus refuta Satanás no deserto, Mateus 4,4 e Lucas 4,4, dizendo: nem só de pão viverá o homem. Ele estava falando para a igreja: o pão dá o sustento, mas quem dá a vida é Deus, e é dele que você depende. Por isso, nem só de pão viverá o homem viverá dependente de Deus. O homem depende exclusivamente de Deus, da sua palavra. Mas ele precisa, como lá em Deuteronômio, nós temos que ouvir a palavra e andar no caminho que a palavra está indicando. E parar de nos enganar com o mundo encantado. Esse mundo encantado é só nas histórias. É nas histórias para crianças. Nós que somos homens maduros, que entendemos as coisas de Deus, sabemos que servir a Deus existe um preço a pagar, porque o mundo nos odeia. Adão vivia no mundo encantado. Ele tinha tudo, irmão. Adão tinha tudo, ele vivia no paraíso, mas ele fracassou no paraíso. Jesus venceu no deserto. E a vitória de Jesus levou ele na cruz para ser morto. Olha o nosso mundo encantado. Nós queremos viver um mundo encantado e Jesus está nos dando um deserto. Temos que parar de ver o mundo encantado em nossa frente, irmãos, de ver que nós estamos num deserto. E precisamos passar por esse deserto com Cristo. Senão a gente vai ficar para trás igual o povo de Israel, que era duro de coração, um povo obstinado, que não obedecia. E a Bíblia diz: todo homem com idade para a guerra daquela geração morreu no deserto, porque não conseguiu vencer no deserto. Então Jesus, ele não está nos apresentando o mundo encantado, ele está nos apresentando o deserto, aonde ele venceu. E aonde nós temos que vencer também, com ele. Amém? Glórias a Deus. E é por isso que eu deixei um tempo maior para a oração. Porque nós precisamos de Deus, irmão. Muito. Desesperadamente. Precisamos de Deus. Demais.